momento do nosso culto e a gente vê como o Espírito de Deus conduz as nossas celebrações. Nós não fizemos nenhum ensaio, destas partes do culto, não sincronizamos antecipadamente a fala, de cada um, no momento da intercessão, abertura, louvor, os cânticos, os hinos. E a gente vê que tudo está interligado. Se você observou até aqui tudo o que aconteceu do começo até agora, e também observar o tema que nós temos para tratar com você, com a igreja nesta manhã, você vai ver como todas as coisas estão bem encaixadinhas, dentro do nosso culto. E eu quero ler para a nossa meditação na primeira carta de Pedro, capítulo 5, do verso 6 até o verso 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 a 11. Se você vai acompanhar na sua Bíblia, ou se não, nós temos lá projetado, você pode acompanhar conosco lá no nosso telão. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos fale nesta manhã através da sua palavra. Com que você está preocupado agora? E aí, a sua mente já abriu uma telinha e respondeu a minha pergunta. É essa preocupação aí, é isso aí que está na sua cabeça agora. Minha pergunta de novo, com o que é que você está preocupado agora? E repetindo, provavelmente uma telinha abriu na sua mente e indicou uma, entre algumas, ou várias, ou muitas preocupações que você tem carregado, mas talvez esta está com a luzinha acesa, luzinha vermelha piscante. Eu li uma pesquisa sobre as principais preocupações que ocupam a mente das pessoas. E de uma lista enorme de preocupações que foram colocadas nesta pesquisa, catalogaram esses itens e colocaram em duas categorias principais. E as duas categorias principais eram saúde e finanças. Saúde e finanças, ou seja, de todas as preocupações, essas duas são aquelas que estão sempre no topo, mesmo que sejam correlatas, mas sempre vai indicar que há duas preocupações fundamentais na nossa mente: saúde e finanças. E uma observação importante foi feita nesta pesquisa, é que enquanto nós vivermos, estas preocupações nos acompanharão. Isso deixa você feliz? Isso é fruto de uma pesquisa, Ele diz assim: enquanto você estiver vivo, você não vai conseguir deixar de se preocupar com duas coisas, ainda que estejam permeadas aí por outros temas: finanças e saúde. Há uma outra pesquisa que detectou quanto tempo de vida você gasta com preocupações. Você quer se assustar agora ou eu deixo para mais tarde? Isso é tudo fruto de pesquisa, irmãos? Então tem dados, eles podem ser para mais ou para menos, mas é uma pesquisa séria, que indicou que nós gastamos com preocupações a cada semana cerca de 14 horas e meia preocupações.
semana. 14 horas da sua semana estão envolvidas em preocupações. Isso equivale a 744 horas de preocupação no ano, 45.243 horas de preocupação ao longo da vida. A pesquisa não indica qual é o índice maior de vida, né, ou qual é o limite de idade aqui que nós vamos viver para ter essa conta, mas eu já estou achando meio caro, né? Equivale também a 1.885 dias na vida sem fazer nada além de se preocupar. 1.885 dias na vida em que você não faz nada, só se preocupa. Vai fazendo aí os cortes, né, dos momentos que você para e fica ali com a sua cabeça, né, trabalhando a preocupação, e dá nesse total aí. Por último, ainda fechando essa somatória, no total geral dá aí por volta de 5,2 anos de vida dominados por preocupações. Então faz a conta, né? Você vive X anos, ou viveu até aqui X anos, e desse total de anos que você viver na sua vida inteira, 5 anos foram gastos com preocupações. E se você está preocupado ou preocupada porque descobriu que conduziu mal a sua vida e o fardo está muito pesado, difícil de carregar, então esta carta de Pedro é para você, para nós que estamos passando por isso. Ou, se você está próximo de dizer que não suporta mais as provações e, de repente, está num limite pensando em desistir, então essa carta de Pedro também é para você, porque nela, Deus, pela inspiração do Espírito Santo, induziu Pedro a escrever uma carta para nós, dizendo para nós, Deus dizendo para nós, não tenham medo, não fiquem ansiosos. Esse tema já foi objeto de muitas palavras, de muitas pregações, de muitas falas a respeito do tema. E talvez você precise fazer uma coisa importante para seguir a vida. Está aí na fórmula de Pedro, lançar todo o fardo pesado, toda a ansiedade sobre Deus. O que lemos aqui agora há pouco no texto. Ele nos ama. Você sabia disso? Deus nos ama. E Ele espera que façamos isso, porque é Ele quem está dizendo, lancem sobre Ele, sobre mim, sobre Deus, todas as suas preocupações e ansiedades. O problema é que não temos forças suficientes para acreditar que isso é possível, e aí não fazemos. Há uma historinha de um menino que caminhava pela estrada carregando uma carga pesada, e um homem passou com uma carroça puxada por cavalos e ofereceu a ele uma carona. O menino subiu na carroça, mas manteve a carga pesada sobre os seus ombros. E aí, quando o homem perguntou para ele, por que é que você não colocou a sua carga na carroça? O menino respondeu que não queria sobrecarregar os cavalos. Parece uma historinha simples, mas tem a ver com a nossa realidade. Deus te convida para subir na carroça com o seu fardo e colocar o fardo na carroça. Ele vai levar para você. A gente sobe na carroça, mas leva o fardo, continua levando o fardo no pescoço, nos ombros. Então vamos descobrir aqui nesse texto, entender como aplicar esta mensagem de Deus para o nosso coração hoje. A primeira coisa que eu queria mencionar é que há um problema que Pedro está detectando, Pedro está relatando um problema observado. Ele está falando para uma comunidade do primeiro século, nos anos 60, antes da perseguição promovida por Nero, imperador. E se você ler um pouco da história, você vai ver que esse foi um período trágico para os cristãos. A perseguição de Nero foi um acontecimento marcante na história e principalmente na história dos cristãos perseguidos. Então ele está dizendo basicamente duas coisas.
para os cristãos daquela época e para nós também. Duas coisas. Primeiro, os problemas estão vindo. Gostou? Essa é a notícia para você. Os problemas estão aí, eles estão vindo, eles vão chegar. Não duvide disso. Você tem problema, está carregando alguns, e daqui a pouco, daqui um mês, uma semana, um dia, vai aparecer outro. Uma dificuldade para administrar, um problema para contornar, vai aparecer. Pedro não está negando, e Deus não nega isso. Não é uma ilusão. Aliás, é uma grande falácia. Eu não sei como é que os pregadores conseguem falar e não ficar vermelho. De querer dizer para a sua congregação, não vivam mais os problemas, nunca mais tenha problema, venha para Jesus. Tem gente que vai para Jesus e os problemas aumentam e fala, e aí, é o que eu fiz? Então não é verdadeira esta afirmação de que se você vem a Cristo, nunca mais você vai ter problema na sua vida. Senão, aqui ninguém estaria com Cristo. Seria uma informação falsa. Eu estou em Cristo, mas eu estou com um monte de problema para administrar, com várias situações para cuidar. Então Pedro está dizendo isso para a igreja. Duas coisas. Os problemas estão vindo. E a segunda coisa que ele diz é, fiquem firmes. Fiquem firmes. É claro que nós não queremos ninguém batendo na nossa porta e dizendo, olha, está vindo aí alguns problemas, alguns sofrimentos, algumas dificuldades com as quais você vai ter que lidar. A gente não quer isso na nossa porta, é claro. Então, a questão que Pedro destaca é que os problemas vão chegar, eles chegarão, você vai ter que lidar com eles, e com muito cuidado, de uma forma muito alerta, porque há um inimigo muito astuto, diz Pedro, tentando te devorar se você der alguma brecha. Nós lemos isso no verso número 8. O diabo, astuto, anda ao redor de vocês como um leão, rugindo, querendo tragar alguém, querendo destruir alguém, querendo matar alguém. Então Pedro diz, tem algumas dificuldades sim, elas vão vir, mas fique alerta, fique firme, atento, porque tem alguém que pode querer derrubar você. Veja, esses problemas que nós não podemos impedir vão causar algumas preocupações, como tem causado talvez na sua vida nos últimos dias, semanas ou meses. E seria mesmo, tanto quanto normal, que causasse essas preocupações. Mas o que Pedro está mencionando, e ele está preocupado com o estado de paralisação que estas preocupações podem causar nos cristãos. Não é simplesmente com a preocupação que você tem, porque você tem, eu tenho, todos nós temos, nos preocupamos, mas o Pedro vai enfatizar a paralisação que estas preocupações podem causar em você. Ele reconhece esta possibilidade, embora não devesse acontecer, porque a ansiedade é uma doença que pode agravar-se a ponto de afetar o nosso comportamento, as nossas decisões, a nossa saúde física. Por isso é que Pedro vai equilibrar dizendo que Deus tem uma preocupação especial com você. A preocupação de Deus não é a mesma da nossa, né? É um cuidado. Talvez essa fosse a melhor palavra, ao invés de preocupação de Deus, o cuidado de Deus conosco. E é isso que Pedro está destacando aqui no texto também. Deus tem um cuidado especial com você. Por isso é que no verso 7 ele diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Observem bem o texto, meus irmãos, minhas irmãs, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ou isso é uma verdade na nossa vida real, ou nós vamos fazer de conta que ele cuida e fazer de conta que a gente confia, fazer de conta que a gente lança, mas continuar vivendo o real das preocupações excessivas. Talvez lá no íntimo, sem que ninguém perceba, você olha para os seus problemas, para as dificuldades, para as crises e faz a pergunta, e continua fazendo a pergunta, será que Deus se importa mesmo? Será que Ele cuida mesmo? Será que Ele está atento às minhas necessidades? E aí deixa eu dizer algumas coisas para você. Primeiro,
as dificuldades do mundo, como eu já frisei no início desta palavra, as dificuldades deste mundo não passam por cima dos cristãos. Elas podem nos atingir. Por isso que, como cristãos, nós fazemos a nossa lista de problemas, de preocupações, de dificuldades. Elas vão nos atingir. Mas a segunda coisa que eu quero dizer para você é que as crises, as dificuldades, os problemas podem causar em nós algum tipo de preocupação que se torna que alguém chamou de ansiedade perigosa. Preocupar é uma coisa. Mas esta ansiedade perigosa é extremamente perigosa para nós, para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso físico. E aí, terceira coisa que eu queria ainda falar para você, é que há uma possibilidade de nos fecharmos em nosso mundo e procurarmos com nossos próprios recursos, achando que temos muitos, a solução para os problemas. Ou lançarmos sobre Deus a nossa ansiedade e acreditarmos que Ele se preocupa conosco. E como é que a gente faz isso? E aí vem o segundo ponto que eu queria abordar com você, e que Pedro menciona, ele chama de a poderosa mão de Deus. E em outro momento ele vai se referir à sua graça, o Deus de toda a graça. Duas coisas importantes que estão presentes aqui nas frases de Pedro: a poderosa mão de Deus e o Deus de toda a graça. Pega essas duas frases, coloca no seu coração e anda com elas. A poderosa mão de Deus e o Deus de toda graça. No verso 6 nós lemos assim: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Nós, meus irmãos e irmãs, acreditamos na soberania de Deus. Nós não duvidamos do seu grande amor por nós. E se faltar algum subsídio, a Escritura está cheia deles. Mas se falta algum subsídio para você confiar, lembre-se especificamente de João 3,16, um dos versos mais conhecidos e que nós já pregamos sobre ele algumas vezes. O amor de Deus não tem limites. Olhe para o sofrimento de Cristo na cruz, a sua morte, a sua ressurreição. A palavra que traduz este acontecimento em Cristo é amor, amor de Deus. Por isso no verso 10 Pedro usou aquela expressão que eu disse, o Deus de toda a graça. Não é o Deus que libera esta ou aquela, mas é o Deus de toda a graça. A ação recomendada diante deste Deus poderoso e de toda a graça, diz Pedro, é humilhar-se debaixo desta poderosa mão de Deus. Verso 6. As circunstâncias desta vida não podem nos derrotar e nem enfraquecer quando nós nos curvamos debaixo da mão poderosa de Deus. Que cena maravilhosa e confortante. Quando eu li esse texto, eu imaginei, uma vez que o texto diz humilhe-se debaixo, debaixo da poderosa mão de Deus, eu imaginei algo mais ou menos assim, não é? Você está aqui de pé nas mãos de Deus e Ele está tentando fechar, colocar você debaixo desta mão poderosa. Só que para Ele fechar a mão, você precisa abaixar. Você precisa se curvar para que Ele possa fechar a mão e proteger e cuidar de você. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Há uma tendência humana, diante das crises, das ansiedades, de colocarmos sempre Deus mais de lado e cuidarmos dos problemas, das dificuldades por conta própria. Às vezes nós até fazemos uma oração, lá naquele momento do desespero, da angústia mais profunda, a gente faz uma oração. Mas que pode, e de repente ela será abafada pelo
peso do fardo que toma todo o espaço da nossa existência. E não há espaço nem mesmo para a mão de Deus. Pedro não diz aqui, mas eu penso que ele fala em humilhar-se em contraste exatamente com essa tendência do orgulho humano, em achar que pode resolver todos os seus problemas sem Deus. E nós precisamos entender com profundidade o que significa lançar-se ao chão com humildade debaixo da poderosa mão do Senhor e lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Alguém tentou explicar essa coisa que Pedro diz de lançar sobre Ele. E aí ele disse assim, quem assiste jogo de beisebol, eu não sou fã, né? Não é uma prática, não é um esporte comum no Brasil, mas quem assiste, quem conhece, sabe que o lançador, né, quando ele lança a bola na direção do batedor, ele lança com toda a força e com toda aquela energia que ele pode, ele lança contra o outro. E aí ele tentando explicar, ele disse assim, é mais ou menos assim que você tem que fazer, é desfazer-se de toda a sua ansiedade, com toda a força, lançar sobre o Senhor, joga sobre Ele, desfaz de tudo que está te preocupando, que está carregando demais os seus ombros. Como viver então? Será que pode ser diferente? Será que a gente consegue viver assim? Pedro está dizendo que você não pode carregar esse fardo. Você não tem condições de carregar. Ele é muito pesado para você. Deus está dizendo isso para a gente porque Ele nos conhece. E aí talvez a gente continue naquelas perguntas. Mas e as provações? Tem coisa muito difícil. E as ansiedades? Se você lançar sobre Deus, elas podem permanecer aí, mas de uma forma diferente. Agora, se você não lançar sobre Ele, você não tem como carregar. E a tendência é cada vez pesar mais. E aí vamos fazer aquela conta de passar 5 anos da vida, quem sabe mais ou menos, só com preocupações. Então, o que fazer quando a gente pergunta o que eu faço com os problemas, com as dificuldades? A resposta de Pedro, a resposta de Deus para nós é assim: você junta tudo isso e lança sobre Deus. Lança sobre Ele, porque Ele cuida de você, que Ele cuida de você. E esta é uma orientação do próprio Deus. Ninguém está recomendando, o pastor não está recomendando, vai lá e tenta. Quem sabe dá certo. Nós estamos dizendo, dá certo. Ele vai carregar esse fardo para você. Então, como fazer isso? Em 3 passos simples e básicos, que você pode usar neste momento ou nos momentos de dor, de aflição, de angústia. A primeira coisa que nós precisamos fazer é tomar uma decisão confiante, uma decisão de confiança. Lance sobre Ele todas as preocupações, lance sobre Ele. A Bíblia está repleta de orientações sobre esse tema. Se fosse listar aqui, não caberia. Mas alguns exemplos para você, quando o próprio salmista orando, ele diz, lança o teu fardo sobre o Senhor, Ele vai sustentar você. Ainda o salmista no Salmo 56, verso 3, diz assim, quando eu estou com medo, confio em Deus. Salmo 37, 5, que você conhece bem, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai agir. Hebreus 13:5 diz assim, uma promessa grandiosa para você, Deus dizendo, nunca te deixarei, nem te desampararei. Promessa do Senhor. Deus não deseja que você seja engolido e devorado por suas preocupações. E observe que o endereço para lançar as suas ansiedades já está dado nas Escrituras. É sobre Ele. É sobre Deus. Lança sobre Ele. Você pode compartilhar com o pastor, você pode compartilhar com o amigo, com o irmão, vai ser de ajuda tremenda.
Sempre é compartilhar os problemas uns com os outros. A Bíblia, inclusive, nos orienta a orarmos uns pelos outros, a amarmos uns aos outros, a estarmos compartilhando uns com os outros. Mas, se você lançar sobre Ele, esse é o melhor endereço, sobre Deus. Se Ele carregar as nossas ansiedades, alguém disse que ainda teremos que lidar com problemas, mas nós não teremos nenhuma. Aí então ele usa duas expressões: ansiedade consumidora. Esse é o perigo, né? Às vezes a gente fica meio ansioso com algumas coisas, mas o perigo é a ansiedade consumidora, que te destrói, que te estraga. Não vamos passar por nenhum medo dominante. Outra expressão com duas palavras. Eu posso ter alguns medinhos de vez em quando, mas se o medo me domina, é intenso e é constante, é perigoso. E nenhuma preocupação indevida. Tem preocupações, alguém disse certa vez que há muitas preocupações que você tem, que medo de que vai acontecer, e são coisas que jamais vão acontecer. Então você carrega medos desnecessários, preocupações indevidas, porque é o Senhor do universo quem vai carregar para você todas as suas preocupações. A segunda coisa que você precisa fazer é não permitir que estas preocupações preencham 100% da sua vida. Há muito mais para você fazer do que ficar só se preocupando. Há muita coisa para fazer na vida, para o Senhor, na igreja, do que ficar horas e horas na lista de preocupações. E Pedro não está dizendo para que você se esqueça das preocupações. Ele sabe, Deus sabe que você vai se preocupar com alguma coisa de vez em quando, com as coisas da vida, com o cotidiano, com alguns acontecimentos. O que ele está dizendo é que você precisa planejar a sua vida com sabedoria e não permitir que as preocupações e ansiedades invadam a sua vida além da medida. Isso é ruim. Ele diz: lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Lance todo o peso sobre ele. Há alguns recursos, né, que nós podemos utilizar diante de Deus para não vivermos a nossa vida nesta conta, que é uma conta absurda, de chegar lá no final e dizer: X% da minha vida foi gasto com preocupação desnecessária. E eu concluo dizendo para você: se você está carregando peso em excesso, e eu digo isso especialmente porque eu sei que durante esse período de pandemia muita gente passou por aflições, dores, crises, ansiedades, perdas, e talvez esse peso esteja aí. E se você está carregando peso em excesso, preocupação além da medida, ansiedade que te consome, corrói por dentro, talvez você esteja numa destas situações que eu vou mencionar. Primeiro, você está vivendo a sua vida como se Deus não estivesse lá com você. Talvez esteja tomando a frente na tentativa de resolver por si mesmo crises e ansiedades pessoais. Ou você está carregando tanto peso, tanta preocupação, tanta ansiedade, que não sobra tempo para fazer outra coisa importante em sua vida. Se você quiser testar, né, alguém sugeriu assim, se você quiser testar se as preocupações que você tem são legítimas ou alcançam um nível de risco, ele diz assim: observe duas coisas pelo menos. Primeiro, observe se elas estão batendo na sua mente desde o momento em que você levanta até o momento em que você vai dormir. Se há uma preocupação, uma crise, uma dificuldade que acorda com você e vai dormir com você, esta situação é de risco, é de perigo. Ou uma outra coisa, e nós observamos isso, né? Na família principalmente a gente pode observar isso, porque a gente tem uma convivência maior semanal, né? Observe na roda de conversa familiar ou entre amigos, entre irmãos, se os assuntos que você tem são sempre
as suas preocupações. Já viu gente que você está falando assim, olha, hoje eu fui passear, fui no shopping, almocei lá, pois é, mas hoje eu estava preocupado porque a minha vida não sei essa semana e tal, né? Aí você muda o tema e fala assim, então, vamos dar um rolê aí, vamos passear, vamos dar uma volta, vamos na praça, vamos não sei o quê. Ele fala, não, vamos sim, mas só que hoje eu estou meio assim, sabe? Eu não estou bem porque o meu problema, e ele conta para você de novo, né? Então, quando você está fazendo isso, ou quando alguém está fazendo isso, é porque alcançou um nível de preocupação perigosa. E a solução dada por Deus, através da revelação dada a Pedro, lancem sobre ele, Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não se preocupe, isso é orientação bíblica também, né? Não se preocupe com o amanhã. Sabe por quê? Porque ele já está lá. Deus já chegou lá primeiro que você. Ele já sabe do teu amanhã. Então não se preocupe com o amanhã. Ele está te esperando lá. Ele já está lá esperando por você. Você pode viver sem medos e sem preocupações, porque Deus jamais vai se esquecer de você. Ele não pode, sabia? Ele não pode se esquecer de você e não vai. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos cantar o hino que fala sobre esta segurança do crente, a nossa segurança em Deus.